Olá pessoal, sou Daniel Barbosa e nós vamos continuar com o nosso livro Combate Espiritual. Das manhas do demônio contra os virtuosos e contra os pecadores. Mister, se faz que saibas, filha, que o demônio tem por meta a nossa perdição e não combate contra todos de uma só maneira. Antes de começar a descrever os seus processos e estratagemas, cumpre dizer algo do estado em que se encontram os homens. Alguns vivem na servidão do pecado, sem nenhuma ideia de se libertarem. Outros querem libertar-se, mas não se animam a encetar a empresa. Outros pensam estar caminhando na estrada da virtude e dela se afastam. Outros, enfim, depois de adquirirem a virtude, caem em grande perdição. De todos estes, discorreremos separadamente. Das manhas do demônio contra os pecadores. Quando o demônio consegue reter algum homem na servidão do pecado, em nada cuida senão em obcecá-lo cada vez mais e de afastá-lo de qualquer pensamento que o pudesse levar ao conhecimento da sua infelicíssima vida. Não somente procura impedir-lhe pensamentos e inspirações que induzam a trocar ideias com outros, mas prepara circunstâncias e ocasiões para o fazer cair no seu pecado e em outros maiores. E assim, tornando-se mais forte e cega a sua cegueira, o pecador vem a se precipitar e habituar sempre mais no pecado. E cai então numa cegueira maior e num pecado maior, e vai vivendo neste círculo vicioso até a morte, se Deus não o socorre com uma graça especial. O remédio, quanto ao que nos toca, é que quem se encontra neste infelicíssimo estado esteja pronto a atender aos pensamentos e inspirações que o chamam das trevas à luz, gritando ao Senhor do íntimo do coração: ajuda-me, Senhor, vem depressa socorrer-me. Ó, não me deixes nessas trevas do pecado. Deves repetir muitas vezes essas palavras. Se podes, corre logo ao Padre Espiritual, pedindo-lhe ajuda e conselho para te livrares do inimigo. Se não podes fazer logo, dirige-te ao crucificado, ajoelha-te a seus pés, curva tua face até o chão e pede misericórdia e auxílio também à Virgem Maria. Aviso-te que nesta urgência é que está a vitória, como verás no capítulo seguinte. Das manhas do demônio contra os que se querem livrar-se do pecado e porque não surtem efeito tantas vezes os nossos propósitos. Aqueles que reconhecem sua vida má e querem sair dela costumam ser enganados e vencidos pelo demônio com as seguintes palavras: depois, cras, cras, como grita o corvo. Querem primeiro resolver e despachar este ou aquele negócio e só depois cuidar com maior sossego do espírito. Este laço já prendeu e ainda hoje prende muita gente, tudo devido à nossa negligência e descuidado, que em negócio como este, em que se joga a salvação da nossa alma e a honra de Deus, não se agarra logo a essas palavras tão poderosas: agora mesmo. Amanhã por quê? Hoje. Por que razão somente cras? Diz consigo mesma: mesmo se me concedesses o depois e o cras, seria por acaso o caminho da salvação e vitória desse mesmo? Primeiro ser ferida e cair no precipício? Vês, portanto, que para fugires deste engano e do outro, de que tratamos no último capítulo, em uma palavra, para vencer o inimigo, o remédio é a obediência imediata aos pensamentos e inspirações divinas. Digo obediência e não propósito, porque este muitas vezes falha e frequentemente muitos são enganados nos seus propósitos. Por exemplo, já muitas vezes dissemos: os nossos propósitos não têm por fundamento a desconfiança de nós mesmos e a confiança de Deus. A nossa grande soberba não nos deixa ver isto, e daí procede o nosso engano e cegueira. O auxílio para podermos gozar de lucidez e remediar o mal vem da bondade de Deus, que permite que caiamos para que percamos a confiança em nós mesmos e confiamos somente nele, e para que nos conheçamos a nós mesmos e a nossa soberba. Se queres, portanto, que sejam eficazes os teus propósitos, importa que sejas corajosa. E serás corajosa quando não tiveres nenhuma confiança em ti mesma e, com humildade, confiares em tudo somente em Deus. A outra razão por que são falhos nossos propósitos é a seguinte:
Quando nos movemos a fazer algum propósito, olhamos para a beleza e valor da virtude, e esta então atrai a nossa vontade, por débil e fraca que seja. Chegando, porém, à dificuldade que sempre surge no caminho da virtude, a vontade, por ser fraca e falha, desfalece e volta atrás. Tudo, porém, esforça-te por amar as dificuldades que a conquista da virtude traz consigo, mais ainda que a própria virtude. E vais nutrindo com essas dificuldades a tua vontade, às vezes com pouco, às vezes com muito, se queres verdadeiramente possuires a virtude. E lembra-te de que tanto mais depressa e gloriosamente venceres a ti mesmo e os teus inimigos, quanto mais generosamente abraçares e amares as dificuldades. A terceira razão é que às vezes os nossos propósitos não têm em mira a virtude e a vontade divina, mas o interesse próprio. É o que acontece com os propósitos que se fazem no tempo das delícias do Espírito, ou enquanto nos afligem muitas tribulações. Então, o único alívio que se nos depara é o propósito de querer tudo oferecer a Deus e aos exercícios da virtude. Para te furtares a este perigo, é preciso que sejas muito cauta e humilde no tempo das delícias espirituais, máxime quanto às promessas e votos. E na hora da tribulação, seja teus propósitos os de tolerar com paciência a cruz, segundo é da vontade divina, e exaltá-la, recusando qualquer alívio terreno e naquele momento até o céu. Seja um único o teu pedido e o teu desejo, que Deus te socorra para que suportes toda a adversidade, sem manchar a virtude e sem desgostar o teu Senhor. Como muitos creem erradamente no caminho da perfeição. Vencido no primeiro e segundo assalto, de que acima falamos, o inimigo volta à carga, faz com que esqueçamos dos adversários que estamos agora a combater, e nos ocupemos com desejos e propósitos referentes a outras virtudes. O resultado é que estamos continuamente feridos e não tratamos de nossas chagas. E avaliamos como inabaláveis os nossos propósitos e nos ensoberbecemos. Não suportamos a mínima coisa ou a menor palavra contrária. Consumimos o tempo em longas meditações em que fazemos nossos propósitos de sofrer grandes dores e até o purgatório por amor a Deus. E porque a parte inferior não sente repugnância, porque é coisa vaga e longínqua, nós então, míseros pecadores, pensamos já ter a virtude daqueles que suportam pacientemente grandes sofrimentos. Para fugires a este engano, combate somente contra os inimigos que, de perto e realmente te fazem guerra. Somente a respeito deles faz teus propósitos. Logo verás se teus propósitos são verdadeiros ou falsos, fortes ou fracos, e caminharás para a perfeição pela estrada batida e real. Mas contra inimigos que não sabes se te combatem, não te aconselho a que empenhes batalha, a não ser quando previres com razão que dentro em breve te hão de atacar. Neste caso, para que então te encontres preparada e forte, te é lícito fazer antes os propósitos. Não julgues, porém, que guardarás sempre os teus propósitos, mesmo que te tenhas, de maneira justa e por algum tempo exercitado nas virtudes. Sê, ao contrário, humilde nos teus propósitos e teme-te a ti mesma. Confia no Senhor e recorre a Ele frequentemente, pedindo-lhe que te dê forças e te guarde dos perigos, particularmente da presunção e da confiança de ti mesma. E assim, embora não venças alguns defeitozinhos que o Senhor permite que tenhas, para salvaguardar de algumas qualidades e para que não te ensoberbeças, te será lícito fazer propósitos de mais alto grau de perfeição. Dos enganos do demônio, quanto tem em mira que deixemos o caminho da virtude. O quarto engano com que o maligno demônio nos assalta, quando vê que estamos no verdadeiro caminho da virtude, são os diversos desejos bons que vai excitando em nós, para que, do exercício das virtudes, caiamos no vício. Quando alguém, por exemplo, está doente e vai suportando com paciência sua enfermidade, o adversário sagaz vê que, continuando assim, o doente adquirirá o hábito da paciência. Apresenta-lhe então muitas boas obras que o enfermo poderia fazer em outra ocasião.
Procura também persuadir o doente de que, se estivesse são, melhor serviria a Deus, pois seria mais útil aos outros e a si mesmo. Fere a alma com esses desejos, faz com que eles vão crescendo e, por fim, a alma se desassossega por ver que não pode realizar como desejava os seus planos. E quanto maiores se tornam esses desejos, mais cresce a inquietação. E o inimigo, então, muito devagar, passa do desassossego à impaciência. E o doente se revolta contra a enfermidade. Não por ser enfermidade, mas porque ele impede que ele realize aquelas obras que ansiosamente desejava pôr em prática para fazer um bem maior. Depois de feri-la assim, com igual destreza, tira da mente do enfermo a finalidade que ele tinha em mente, que era o serviço divino e as boas obras, e deixa-o no desejo de simplesmente livrar-se da doença. E como isso não se realiza, torna-se o homem inquieto e impaciente, e assim, sem notar, passa da virtude em que se exercitava ao vício contrário. O modo de furtar-te a este engano é que, quando estejas padecendo, cuides em não te entregares a qualquer desejo bom. Não o poderias então realizar e cairias na inquietação. Com grande humildade, paciência e resignação, deves inteirar-te que não realizarias como pensa os teus desejos, pois é mais instável do que julga ser. Ou então, considera que Deus, com seus ocultos juízos, ou devido aos teus poucos méritos, não quer aquele bem de ti e prefere que te abaixes e humilhes pacientemente sob sua doce e poderosa mão. Do mesmo modo, se não te podes entregar às tuas devoções, particularmente se não irás receber a Santa Comunhão, por conselho do Padre Espiritual ou por qualquer circunstância, não te deixes inquietar ou afligir, mas, despojada de toda a vontade própria, toma-te de desejo de agradar a Deus e diz a ti mesmo: se os olhos da divina providência não vissem em mim ingratidões e defeitos, eu não me veria privado agora de receber o Santíssimo Sacramento. Mas bendito e louvado seja sempre o Senhor, que assim me faz ver a minha indignidade. Eu confio, Senhor meu, na tua grande bondade e espero que os meus esforços para te agradar em tudo te abram o meu coração e o disponham a acatar sempre a tua vontade. Entra, Senhor, espiritualmente neste coração, consolando-o e fortificando contra os inimigos que procuram afastá-los de ti. Seja feito, portanto, tudo o que a teus olhos é bom. Criador e Redentor meu, tua vontade seja agora e sempre o meu alimento. Somente essa graça, amor de minha vida, te peço, que minha alma se livre de tudo o que te desagrada e esteja sempre ornada com as santas virtudes, aparelhada para a tua vinda e pronta para tudo o que te aprouver enviar. Se assim disseres, podes ficar certa de que terás sempre ocasião de satisfazer a teu Senhor, na maneira que mais lhe agrada, em todos os desejos que não podes realizar devido à tua natureza ou devido ao demônio que te quer desassossegar e tirar do caminho da virtude. Se assim disseres, podes ficar certa de que terás sempre ocasião de satisfazer a teu Senhor, na maneira que mais lhe agrada, em todos os desejos que não podes realizar, devido à tua natureza ou devido ao demônio que te quer desassossegar e tirar do caminho da virtude, ou seja, devido à própria vontade de Deus, que quer tirar a prova da tua resignação à sua santíssima vontade. Nisto consiste a verdadeira devoção, e esta é a submissão que Deus exige de nós. Advirto-te ainda que não te deves impacientar no sofrimento. Provenha ele de onde quer que seja. Usa a vontade de quantos meios lícitos costumam empregar os servos de Deus, mas não te utilize deles com o intuito de te veres livre do sofrimento, mas porque Deus quer que te utilize deles, pois não sabemos se a divina majestade agrada que nos livremos deste modo. Se agires de outra maneira, cairás em muitos males, porque facilmente te impacientarás, sempre que os acontecimentos não decorrerem ao sabor de teus desejos. Ou então, não será tão perfeita a tua paciência, não terá mérito, não será tão cara a Deus. Advirto-te ainda
de um oculto engano do nosso amor próprio, que é o de cobrir e defender os nossos defeitos. Se um enfermo, por exemplo, é pouco paciente na doença, o amor próprio esconde a impaciência sob o véu de algum zelo por coisa boa, dizendo que a sua ânsia não é verdadeira impaciência, devido à doença, mas um desgosto razoável, pois houve motivo disto. Ou então, a causa é que outros, devido a incômodos ou outras razões, se sentem abatidos e molestados. Do mesmo modo, o ambicioso, que se acabrunha porque não obteve uma dignidade, não atribui a sua pena à própria soberba e vanglória, mas a outras causas. Mas sabe-se muito bem que eles não levam em conta essas coisas, quando não lhes acarretam contrariedades. Como também o enfermo, incomoda-se se aqueles mesmos que antes ele dissera não querer que trabalhassem por ele, aturam o mesmo trabalho e incômodo na enfermidade de algum outro. Isto é sinal claríssimo de que a razão daquele aborrecimento não é esta ou aquela, mas a aversão que sentimos às coisas que são contrárias à nossa vontade. Para não caíres neste erro, em outros, suporta sempre pacientemente qualquer trabalho e pena, venham elas, como já te falei, de onde vierem. Do último estratagema do demônio, para que a virtude adquirida não seja ocasião de ruína. A astuta e maligna serpente não deixa de nos tentar com os seus enganos, mesmo nas virtudes que já adquirimos. Esforça-se para que elas mesmas não sejam ocasião de queda, para que nos comprazamos e nos gloriemos das nossas virtudes e de nós mesmos e caiamos no vício da soberba e da vanglória. Para fugires a este perigo, cuida em ter um verdadeiro e profundo conhecimento de ti mesma, persuadindo-te de que nada és, nada sabes, nada podes e nada possuis, a não ser misérias e defeitos, nem outra coisa mereces que a condenação eterna. Firme nesta verdade, não te deixes mover em nada por algum pensamento ou coisa que te suceda, pois tem por certo que tudo isso são inimigos teus, que te feririam ou matariam se atendesses a eles. Para te exercitares no conhecimento verdadeiro da tua nulidade, serve-te da seguinte regra: sempre que pensares sobre ti mesma e sobre tuas obras, considera-te somente como aquilo que é teu, e não com o que é de Deus e de sua graça. Faz depois o apreço de ti mesma neste estado. Pensa no tempo que existiu antes de teres nascido. Verás como foste um puro nada em todo este abismo da eternidade, que nada fizeste, nem algo podias fazer para que te obtivesse tua existência. E no tempo em que, devido unicamente à bondade divina, existes, que outra coisa descobres em ti, senão um puro nada, se deixas a Deus e o que é de Deus, e prescindes da providência com que a cada momento Ele te está conservando, pois não há dúvida alguma de que, se Deus por um instante sequer se esquecesse de ti, imediatamente recairias no nada de que te tirou sua mão onipotente. É, portanto, muito claro que, por aquilo que tu mesmo és, não há razão de te estimares nem para quereres ser estimada pelos outros. Quanto às tuas ações boas e à tua correspondência à graça, poderias fazer qualquer coisa boa e meritória por ti mesma, se tua natureza não fosse auxiliada por Deus? De outro lado, considera tuas faltas passadas e, além disso, os grandes pecados que teria cometido se Deus, com a sua mão piedosa, não tivesse auxiliado. Com o correr dos dias e dos anos, com a repetição constante de atos maus, terias adquirido muitos hábitos de pecado, pois um vício chama outro vício, e as tuas iniquidades teriam alcançado um número infinito, e ter-lhe-ias tornado um outro Lúcifer infernal. Se, portanto, não queres roubar a bondade de Deus, mas fica sempre com o Senhor, deves ter-te em muita pouca conta. E lembra-te bem de que este juízo que fazes de ti mesma deve ser justo, senão te será de grande dano. Com este conhecimento justo de ti mesma, ficas superior a quem quer que seja, que, por cegueira, se julga ser algo. Tudo perdes, porém, e te tornas pior que ele, se queres que os homens te tenham em boa conta, e se desejas que te tratem como sabes que não mereces.
Se queres, pois, que o reconhecimento da tua malícia e vileza te afastem de teus inimigos e te façam agradável a Deus, é preciso que desprezes a ti mesma, que reconheças que mereces todo o mal, que queiras ser desprezado pelos outros. Aborreças as honras, ames os vitupérios e procures fazer, quando for ocasião, as coisas que os outros aborrecem. Não deves considerar, porém, que o juízo dos outros de nada vale então, porque tu mesma o tens ocasionado, para teu rebaixamento e exercício, porque é uma certa presunção e nada bem conhecida soberba, estimar como sem valor, sob bons pretextos, as opiniões dos outros. Se Deus fez com que te aparentasses boa e fosses amada e louvada pelos outros, concentra-te em ti mesmo, e não abandones a reputação justa e verdadeira que de ti fazias. Mas volta-te para o Senhor, dizendo-lhe com o coração: não aconteça, Senhor, de eu vir a roubar a tua honra e tuas graças. E pensa então naquele que te louva e te diz interiormente: como é que estes me têm por boa, se somente são bons Deus e suas obras? Fazendo assim, e dando ao Senhor o que é dele, afastarás de ti os teus inimigos e adquirirás disposições de alma para receber maiores dons e favores de Deus. E quando a lembrança das obras boas te põe em perigo de vaidade, olha-as não como coisas tuas, mas de Deus. Diz no íntimo do teu coração, como se falasse as tuas obras: não sei como viestes a aparecer e começastes a existir na minha mente, pois eu não sou a vossa origem. Foi o bom Deus e a sua graça que criou, nutriu e conservou. Somente a Ele, portanto, haveis de reconhecer como Pai, e somente a Ele agradecereis e louvareis. Considera depois como todas as obras que fizestes não somente jamais corresponderam à luz e à graça que para conhecê-las e executá-las te foram concedidas, mas também foram muito imperfeitas e muito longe estavam da intenção pura, do fervor e diligência de que deviam estar acompanhadas. Se pensares bem nisso, antes te hás de envergonhar do que te vangloriar, pois é uma grande verdade esses pensamentos. Recebemos de Deus graças puras e perfeitas, e ao executá-las, manchamo-as com nossas imperfeições. Compara tuas obras com as dos santos e outros servos de Deus. Compreenderás com clareza que tuas melhores e maiores ações são pequenas e de muito pouco valor. Compara-as depois com as obras que Cristo realizou nos mistérios da sua vida e nos seus contínuos sofrimentos. Considera Jesus somente em sua natureza humana e verás que, comparadas às tuas, as ações de Cristo homem, feitas com afeto e pureza de amor, fazem com que as tuas se transformem num puro nada. Se por fim elevares a mente à divindade, à imensa majestade de teu Deus, e pensares em tudo que ele merece de ti, verás claramente que jamais podes ter vaidade às tuas obras, ao contrário, delas muito há de te envergonhar. Por isso, durante toda a tua vida, em todas as tuas ações, por santas que sejam, deves dizer com todo o coração ao Senhor: Deus, tende piedade de mim, pecador. Aconselho-te ainda a que não te preocupes em descobrir os dons que Deus te concedeu. Isto quase sempre desagrada ao Senhor, como ele mesmo declara no seguinte caso. Apareceu ele uma vez sob a forma de uma criança a uma devota. Não se deu logo a reconhecer. A piedosa senhora pediu-lhe que recitasse a saudação angélica. O Senhor atendeu e começou: Ave gratia plena, Dominus tecum, benedicto tu in mulieribus. E calou-se para que, com as palavras que se seguiam, não se louvasse a si mesmo. A devota instava para que o menino prosseguisse, mas ele, desaparecendo, manifestou-se quem era, deixando-a consolada a sua serva. Com este exemplo, ensinou-nos a doutrina que te expus. Aprenda também, filha, a te abaixares, conhecendo que tu e tuas obras nada sois. Este é o fundamento de todas as outras virtudes. Não existíamos quando Deus nos criou do nada. Agora que existimos por sua virtude, Ele quer basear todo o edifício espiritual sobre o nosso conhecimento de que nada somos. Quanto mais nos aprofundarmos neste conhecimento, tanto mais alto será o nosso edifício. Quanto mais formos
desentulhando no solo as nossas misérias, tanto mais pedras firmíssimas aí colocará o divino arquiteto para prosseguir na construção. Nem penses, filhas, de desentulhar num dia quanto baste. Tem de ti o seguinte conceito: se a criatura pudesse ter alguma coisa infinita, esta seria a sua vileza. Se assim pensarmos, muito poderemos fazer. Sem estes pensamentos, pouco mais que nada conseguiremos realizar, mesmo se fizermos as obras de todos os santos e sempre estivermos ocupados com Deus. Ó feliz conhecimento que nos torna felizes na terra e gloriosos no céu! Ó luz que sai das trevas e torna brilhante e clara a alma! Ó prazer não conhecido que rutila por entre nossas imundícies! Ó nada que, conhecido, torna-se senhor de tudo! Nunca me cansarei de te falar sobre isto. Se queres louvar a Deus, acusa-te a ti mesmo e procura ser acusada pelos outros. Humilha-te com todos e perante todos, se queres exaltar-te em ti o Senhor, exaltar-te no Senhor. Se queres encontrá-lo, não te eleves, que ele se afastará. Abaixa-te quanto podes, que ele virá ao teu encontro e te abraçará. E tanto melhor te acolherá, tanto mais se unirá a ti, quanto mais te aviltares a teus olhos, e desejares que os outros homens te aviltem e te reputem como coisa abominável. E faz como que te estimes indigna dos dons de que, para se unir contigo, te cumulou aquele Deus que tanto sofreu por ti. Nem deixes de lhe render graças e mostrar-te agradecida a quem agora te dá ocasião deste bem, principalmente a quem te despreza ou crê de má vontade, ou ao menos não de boa vontade o suportas. Se isto, porém, acontece, não deverias deixar que transparecesse. Se não obstante tantas e tão verdadeiras considerações, a astúcia do demônio, nossa ignorância e nossas más inclinações prevaleceriam em nós, de modo que pensamentos de orgulho e vanglória não deixassem de nos sobrevir. Teríamos então neste mesmo fato ocasiões de nos humilharmos aos nossos olhos, pois comprovamos quão pouco aproveitamento na vida do espírito e no conhecimento leal de nós mesmos, pois nem conseguimos nos livrar dessas moléstias enraizadas em nossa vã soberba. E assim, do veneno tiraríamos mel e dos ferimentos saúde. Então, pessoal, nós acabamos esses pequenos capítulos e até o próximo vídeo. São Francisco de Sales, rogai por nós.